Professor, a gente viu ontem o Parlamento Europeu, eu mostrei isso agora há pouco, se mobilizando, denunciando o Brasil e o genocídio que está sendo cometido aqui pelo presidente negacionista. E aí tem uma decisão do Parlamento Europeu de propor a investigação de Bolsonaro, que o Jamil falou. Agora, queria saber do senhor o seguinte, como é que nós vamos nos redimir dessa porcariada toda que o governo está fazendo, e principalmente como é que vai ser metabolizar no futuro as 400 mil mortes que já aconteceram e as muitas centenas de milhares que ainda vão acontecer por vontade do governo federal? Olha, Fábio, é uma pergunta difícil de responder, mas se a gente olha para a história, eu sinto que vai ser necessária alguma forma de justiça de transição nesse processo. O que eu quero dizer é que a gente está diante de algo que se assemelha muito, você falou genocídio, eu chamaria de crime contra a humanidade, são categorias do direito internacional muito pesadas, que a gente já viu, né, se reproduzir ao longo da história, e ao fim de um processo tão doloroso como esse, em vários outros lugares do mundo, decorrentes de conflitos, guerras, perseguições, etc., em geral, o país tem algum mecanismo de uma espécie de reconciliação social por meio dessa justiça de transição, como eu falei, né? O Brasil não teve isso ao fim da ditadura. Eu estava ouvindo vocês falarem, né, das diretas já, né, do fim do processo da ditadura. A gente, infelizmente, não teve isso. A anistia meio que eximiu os militares de responsabilidade sobre tudo que fizeram durante os 21 anos de regime autoritário. E eu acho que hoje a gente está pagando o preço da falta dessa cobrança mais clara, dessa responsabilização pelos algozes de um processo de violação de direitos humanos sistemático que a gente viu no Brasil, por exemplo. E a Comissão da Verdade não deu conta disso depois, enfim, foi muito politizado e tal. Então eu acho que o que a gente vai precisar, pensando em termos do tecido social brasileiro, que está completamente dilacerado, não só por causa do Bolsonaro, mas isso se intensificou enormemente durante o governo Bolsonaro, eu acho que a gente vai precisar de uma reconciliação nacional, e isso é muito difícil de se conseguir. Pelo menos as experiências históricas mostram que essa justiça de transição, essa maneira de responsabilizar os culpados e ao mesmo tempo de repactuar a sociedade, é um processo geralmente longo, doloroso, desgastante, mas que eu acho que o Brasil vai ter que encarar. Eu tenho ouvido muita gente, apoiadores do presidente Bolsonaro, dizendo que não teríamos 400 mil mortes se as pessoas tivessem tomado cloroquina e ivermectina. Sempre há esse discurso negacionista que o Bolsonaro conseguiu hipnotizar uma parcela da população e convencê-los de que o governo federal não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre isso. E o vídeo que você mostrou do Parlamento Europeu, que eu também assisti hoje cedo, ele surpreende porque, quer dizer, ele não surpreende conhecendo o que a gente conhece, mas ele é surpreendente porque ele mostra como que lá fora as pessoas parecem ter mais consciência coletiva da tragédia que está acontecendo no Brasil do que muitos de nós mesmos, né? Então, essa percepção de fora ser tão aguda, tão grave, mostra que realmente vai ser um caminho longo até a gente conseguir melhorar tanto a nossa vida social em conjunto, em coletividade, mas também a nossa imagem lá fora, né? Eu tenho a impressão de que a nossa imagem é até mais fácil resolver, porque a mudança de um presidente, em algum momento, ela vai aliviar os ânimos lá fora também, né? Mesmo que a gente vê o caso dos Estados Unidos, né? Sai o Trump, entra o Biden, por mais críticas que a gente tem ao Biden, você vê claramente uma boa vontade internacional com relação ao novo governo americano. A gente vê que o governo tem tomado medidas muito contundentes com relação ao enfrentamento da pandemia. Infelizmente, a gente não tem uma eleição tão próxima do problema, né? 2022 é amanhã, mas ao mesmo tempo está muito longe, né? A gente não sabe o que vai acontecer até lá né, muita gente reclamando de comentaristas como o Atley Marino, né, os cientistas que comunicam aí para o grande público, e se as previsões continuarem mais ou menos do jeito que estão, a gente vai ter entre 500 mil e 1 milhão de mortos até o fim desse processo, a depender do governo, né? Então, o impeachment me parece até uma solução mais urgente,
Mas ainda assim, se a gente esperar até 2022, aí a partir dali a gente pode pensar numa eventual mudança de imagem lá fora. Professor Guilherme, a CPI foi instalada, né, e as diretrizes iniciais já foram feitas, e uma delas está pedindo as investigações que estão sendo feitas e que estão em curso a respeito das fake news, porque a gente sabe que quando o senhor fala aí que o Bolsonaro, o bolsonarismo conseguiu hipnotizar as pessoas, né? Na realidade, eles, mais do que isso, eles criaram ilusões, né, de um kit que faria milagre, né? Um kit que só aqui no Brasil teria resultado. Você tomou esse kit, você não pega mais a Covid. É uma mentira, uma coisa que não tem comprovação nenhuma científica, né? E eles gastaram muito dinheiro na compra desses remédios. Aí a CPI, olha só, está pedindo todas as investigações que estão em curso no país, inclusive a do Supremo, a respeito das fake news. Sabe quem está lá na fake news como um dos arquitetos dessas mentiras, né? Inclusive na campanha eleitoral, né? Na campanha eleitoral de 88, né? Isso é um sistema que foi montado lá nos Estados Unidos pelo Bannon e que foi importado, né, pelo Brasil, né? Está o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro vai poder ser chamado para ter que explicar as fake news lá na CPI. O filho dele pode ser convocado, né, e certamente vai ter que se explicar. Eu acho que talvez você ir em cima das fake news pode ser um caminho. O senhor acredita nisso? Porque tem que se desmontar isso, né? Esse é um problema dos Estados Unidos também. Florestan, bom falar contigo. Eu entendo o teu ponto e eu concordo absolutamente. Quando eu falei hipnotizado, eu estava realmente me referindo a esse processo longo de desinformação, distorção da realidade e mentira sistemática como estratégia não só eleitoral, mas de governo, né? A gente viu o governo Bolsonaro usando de maneira muito bem sucedida, mentiras governamentais sistemáticas como forma de tanto se eximir de responsabilidade quanto de continuar convencendo as pessoas de que o rumo do governo estava correto, né? Por meio dessas fake news, inclusive, Bolsonaro estimulou deliberadamente atos antidemocráticos ao longo do seu mandato, inclusive durante a pandemia, como a gente viu. Então, eu concordo que a CPI ela vai ter que endereçar essa questão. A CPI das fake news, que já existe, né, lá do começo do governo, 2019, ela me parece ter tido resultados ainda muito vagos, né? Eu até conheço alguns deputados que trabalharam na CPI, eles têm realmente feito, agora está parado, mas eles têm feito um trabalho importante de levantamento e monitoramento das origens, né, dessas fake news, dessa estratégia, que, como você falou, começou nas eleições, né, o processo eleitoral, eu diria até antes, viu, Florestan, porque o Bolsonaro já tinha entendido essa estratégia de ocupação das redes sociais até alguns anos antes das eleições, 2016, 2017, a gente já estava vendo kit gay, mamadeira erótica aparecerem aí no debate mais focalizado, e depois isso virou parte do debate nacional. Então, essa estratégia deliberada, ela começa lá com a eleição do Trump, ela é rapidamente importada para o Brasil. Carlos Bolsonaro, me parece, tem um papel muito central nisso, mas não foi só o Carlos, quer dizer, existe uma estrutura relativamente consolidada de difusão dessas notícias falsas, e a grande diferença agora, e eu acho que é por esse ângulo que as coisas têm que ser pensadas, é que a desinformação, ela não está sendo usada meramente como estratégia eleitoral. A gente já viu, né, som 3 em 1 contra o Lula lá na eleição de 89, a gente já viu mesmo o PT fazendo coisas contra a Marina Silva em algum momento aí de 2014, é diferente, né, quando a gente fala de fake news para fins eleitorais pontuais, e quando a gente fala de fake news como forma de distorcer a própria política pública que o governo produz ou não produz, né? Então a gente está diante de uma situação muito grave, porque, principalmente no contexto de pandemia, essas fake news estão sendo, pelo menos parcialmente, responsáveis pelo aumento do número de mortes
absolutamente evitáveis no país. Então, eu acho que é uma combinação de alguns elementos, né? Fake news, sem dúvida nenhuma, a maneira como as pessoas vêm levianamente dizendo que basta tomar o kit Covid, que elas vão estar imunes, curadas. Eu até, conversando com alguns médicos, ouvi que, mesmo não tendo comprovação científica, da ivermectina ou cloroquina como parte do tratamento, não me parece um absurdo do ponto de vista médico, pelo menos não parecia durante um tempo. A grande questão que o governo Bolsonaro fez de maneira irresponsável é tratar esses medicamentos como cura, né? Quando ele fala em tratamento precoce, o que ele está sugerindo, ou pelo menos o Ministério da Saúde, inclusive, colocou naquele site lá de recomendação médica, é que as pessoas tomem cloroquina preventivamente, ou ivermectina preventivamente, e isso gerou na cabeça de muita gente até bem intencionada, a sensação de que elas estavam imunes à doença, ou seja, você toma cloroquina ou ivermectina e vai para a rua, vai aglomerar, vai trabalhar. E esse me parece a gravidade mais absurda, né, produzida por essa ideia do kit Covid, do tratamento precoce, e isso vai ter que ser responsabilizado de alguma forma, né?